Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu tô de volta para fazer o segundo vídeo. De antemão, eu já peço desculpa pelo vídeo anterior, porque eu revi. Então, tem uma parte lá que ficou parecendo meio arrogante na questão do nome. Quando eu falei do nome, eu falei de André Fé, aí ficou parecendo meio arrogante. Então, já peço desculpa, porque eu sou meio direto e objetivo. Então, já peço desculpa mesmo. Que nem eu disse, quando eu sinto que eu errei, eu peço desculpa, sem problema nenhum. E eu também esqueci de mencionar que eu sou casado, na apresentação anterior, né, no vídeo anterior, que eu sou casado e tenho um filho lindo autista. Então esqueci de mencionar isso também. Então vamos começar hoje o segundo vídeo, né? Quer dizer, vamos começar agora o segundo vídeo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí o que seria isso? Todo mundo tem noção do que seria isso, mas eu gostaria de explicar meu modo, né? Jesus é o caminho porque a gente tem que ir para buscar Ele, a gente tem que ir pelo caminho, não pode ir pelo atalho. A verdade, porque a verdade é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Está aqui a Bíblia. É a verdade. Mas a verdade pode ser também dita como as pessoas falarem a verdade. Porque eu falei no vídeo anterior que uma das minhas características é a verdade, é falar a verdade. Então eu não minto. Aí o que é que acontece? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que quem mente, está dizendo aqui em João, capítulo 8, versículo 44, onde Jesus descreve o diabo como o pai da mentira. Sabe o que isso significa? Que quem mente está servindo ao demônio. É isso que significa. Aí, o que é que acontece? Eu vou aqui para o versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque lhes digo a verdade. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Se estou falando a verdade, porque vocês não creem em mim. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem, porque não pertencem a Deus. Ou seja, a gente tem que falar a verdade. Aí tem um ministro de Hitler, Joseph Goebbels, que veio com a seguinte frase: mentir várias vezes torna-se uma verdade. Aí o que é que eu tenho a dizer para ele? Que mentir várias vezes continua sendo uma mentira. Porque se você mentir, mesmo que seja várias vezes, não muda nada. É uma mentira do mesmo jeito. Não existe meia verdade e não existe meia mentira. Ou é verdade ou é mentira. Simples assim. Aí eu posso dizer a ele que ele está equivocado, né? Porque não existe você mentir. Você mentir várias vezes vai virar uma verdade. Deixa eu ver o que é que eu posso passar para vocês mais aqui. Aí eu separei para vocês agora uma oração que eu faço todo dia, inclusive, antes de sair de casa do trabalho. Aí eu fiz questão de botar aqui porque pode ser que ajude vocês. Essa é uma oração minha mesmo, pessoal. Mas de qualquer modo eu vou expor. Eu faço o seguinte: me lava, Senhor, com teu sangue do Cordeiro. Por que eu falo isso? Eu oro isso. Porque o sangue de Jesus tem poder. Aí como eu sei que tem poder, eu peço para ele me lavar com o sangue dele. Aí eu continuo: lava, sara, cura. Por que eu falo isso?
porque é para me lavar por inteiro, me sarar, me curar. E muitas vezes, quando eu estou ou com alguma dor, ou com alguma situação, eu boto a mão em cima do lugar que está doendo e faço exatamente essa oração. Aí, por exemplo, eu estou com o ombro doendo. Eu vou dar um exemplo e vou mostrar para você como é que eu faço. Eu boto a mão e falo: me lava, Senhor, com o teu sangue do Cordeiro. Lava, sara e cura. Lava, sara e cura, Senhor. Glória a Deus. O que é que acontece? Essa oração, para mim, é poderosa, poderosíssima. Se são duas condições para que ela tenha, né, chance de dar certo. Se você tiver fé, que nem eu tenho, que a fé que eu tenho é inabalável, e se, que aí essa a gente já sabe, se for da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, vai acontecer o que a gente está pedindo, que é justamente a questão da cura, de sarar, curar, lavar. Então eu me sinto protegido. Aí eu faço essa oração e saio tranquilo do trabalho. Tranquilo. Não é só essa é só uma parte. Mas eu só peguei uma parte mesmo, porque para o vídeo não ficar longo. Tem uma outra questão que eu sempre faço também na fé, que é utilizar a inteligência emocional nela. Como assim? Vou explicar. Porque eu estudei inteligência emocional, então eu consigo me controlar emocionalmente, muitas vezes. Muitas vezes não, quase todas as vezes, né? Então, eu chamo esse detalhe, vamos dizer assim, de gatilho do bem. Existe o gatilho do mal, que é como se a pessoa tivesse um trauma. Por exemplo, antigamente eu tinha um trauma do dente. Quando eu não tinha essa fé, eu tinha um trauma do dente quando eu era mais novo. Eu tinha um trauma do dente, que eu era dentuço. Então eu tinha trauma dele. Isso ficava escondendo e tal, tinha trauma. Hoje em dia eu não tenho mais, né? Não tenho mais questão de trauma. Então o trauma é como se fosse, um gatilho do mal, né? A pessoa fica com trauma. Mas eu chamo esse gatilho de gatilho do bem. É como se eu botasse um gatilho na cabeça, que toda vez que acontece aquela situação, eu puxo na memória, aí opa, calma aí, eu tenho que fazer isso. Aí eu pego, faço do jeito que eu botei o gatilho. Aí eu vou lhe explicar como. Eu vou dar dois exemplos. Se estiverem me enchendo o saco, se estiverem me criticando ou provocando, né? Aí uma situação, ou qualquer situação que me incomode, o que é que eu faço? Eu não discuto, não retruco e não fico discutindo. Onde foi que eu achei essa, vamos dizer assim, para comparar com essa questão de inteligência emocional, foi um vídeo de Jackson Marques, que ele fala sobre a águia, né? Que a águia é um animal que nada incomoda ela. Ela sobe, faz seu voo, é uma ave predatória e tal, e o único animal que incomoda a águia é o corvo negro. Aí ele entra no meio da asa da águia e fica bicando a cabeça dela. Aí o que a águia faz? Sobe o nível. Aí ele fica bicando a cabeça dela, a águia faz, sobe o nível. Sabe o que é isso? Inteligência emocional. Aí o que é que acontece? Toda vez que a águia sobe o nível, o corvo negro tenta acompanhar, batendo na cabeça para tentar matar a águia. O que é que a águia faz? Sobe o nível até um ponto que o corvo não consegue acompanhar e ele cai sem oxigênio. Isso é inteligência emocional. Você vai ficar, a pessoa vai ficar discutindo, vai ficar falando com você, você vai ficar parado olhando para ela. Você não discute, não retruca, não fala nada, só fica olhando, esperando ela terminar. Quando ela termina, você fala: terminou, tudo bem, eu já entendi. Ou então você conversa com ela o que você deve conversar. Mas não briga, não discute, não faz nada. Só resolve, tranquilamente. Isso é inteligência emocional. E aí Jackson Marques me ajudou nisso também, porque eu vi o vídeo dele da águia, e aí eu me lembrei que eu estudei inteligência emocional e já na hora eu liguei uma coisa na outra. Se estiver
eu vou dar outro exemplo agora. Se estiver sentindo dor, aí eu lembro de quê? É o gatilho que eu botei. Quando eu estou sentindo dor, eu lembro de Jesus na cruz. Sabe por quê? Porque a dor que Jesus deve ter sentido na cruz, a gente não pode nem, a gente não consegue nem imaginar. Aí o que é que eu faço? Outro vídeo de Jackson Marques que eu vi, ele fala da palavra vencedor. O que significa vencedor? Vencedor. Você vence a dor. Aí o que é que eu faço? Eu faço isso, venço a dor. Eu simplesmente ignoro a dor. Porque eu botei o gatilho que quando eu sinto dor, eu me lembro de Jesus na cruz. Aí eu ignoro. Eu vou dar o exemplo. Como é que eu faço isso? Eu falei no começo do vídeo de hoje que eu tenho um filho autista. Não sei se você está vendo, se dá para ver aí no vídeo, essa mão aqui, essa mão direita, tá meio inchada, tá vendo? Comparada a essa esquerda. Essa esquerda tá normal, ó. Sabe o que foi isso? Eu tenho um filho autista, de vez em quando ele tem crise. Então, o que é que aconteceu? Ele tá meio agressivo nos últimos dias, ele chutou. Quando ele chutou, eu tentei desviar, que eu tava com ele aqui, normal em casa, né? Quando eu tentei desviar, eu consegui desviar, só que eu tirei o corpo e ficou a mão. Aí quando pegou o chute na mão, saiu meio que um pouco o dedo do lugar, inchou um pouco. Só como eu ignoro a dor, nem no médico eu fui. Ele tá meio inchado aqui. Eu não sei se saiu do lugar ou se luxou, mas tá doendo um pouco, mas eu tô movimentando normal. Eu simplesmente ignoro. É simples assim. Deixa eu ver o que é que podemos falar mais. Em relação a vitórias, a maior vitória da minha vida eu já conquistei, que é ter a presença e a paz de Deus permanentemente. Então essa é a minha maior vitória da vida. Aí eu posso ter outras? Posso. Se eu tenho fé, então eu posso ter outras. Mas a maior vitória da minha vida é essa. O que é que eu teria mais para falar para vocês? Porque eu anoto aqui num pedaço de papel. Desculpa a simplicidade, né? O que é que eu teria para falar mais para vocês de fé e de Deus? Eu poderia falar um pouco de acréscimos, que eu não falei aqui, ó. Eu deveria ter falado na parte da verdade, né? Aqui na parte depois da verdade. Eu vou voltar um pouco, ficou fora de ordem, mas eu vou falar mesmo assim. Vou voltar àquela frase que eu falei, né? De Jesus, eu caminho, a verdade e a vida. Eu não falei da vida. A vida está bem claro, né? A vida, a gente está vivo porque Ele permite que a gente esteja vivo. Então, por isso que Ele é a vida. E voltando à questão dos acréscimos, que eu anotei aqui, os acréscimos é o seguinte, é porque as pessoas normalmente se preocupam mais com os acréscimos do que com o principal, que é Deus. Então, o que é que seriam os acréscimos? Seriam, por exemplo, comidas, festas, bebidas, compras, encontros, presentes, trabalhos, passeios. São tantas coisas que ocupam a nossa vida que não temos mais tempo para cuidar da nossa alma. Você também arranja tempo para se ocupar com tudo, menos com Deus? Jesus falou de um homem que só pensava em encher o depósito de coisas, mas o homem tinha esquecido da sua alma. Lemos na Bíblia, em Lucas, capítulo 12, versículo 20. Seu tolo, esta noite você morrerá. Aí quem ficará com tudo que você guardou? E Jesus conclui, isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Aí o que é que eu posso dizer para você? Que eu sou rico. Sabe por quê? Porque eu sou rico não é de dinheiro, é da graça de Deus. Até o próximo vídeo.